Alô, NBs, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje estamos no nosso terceiro episódio de Inside, onde a gente está adentrando e saber um pouco mais sobre essa organização, sobre essa empresa, essa indústria, ou simplesmente o que são essas coisas. Nós já estamos evoluindo e toda vez que eu vejo que vocês estão curtindo aí os nossos episódios, vão surgir o 3, o 4, o 5 e no final acaba o 6, caso vocês achem interessante que a gente vai discutindo e vendo até onde vai chegar esse ponto. E obviamente já estou separando alguns outros jogos interessantes, ou alguns um pouco mais caros que a galera quer que eu jogue, e alguns outros mais baratinhos que vale um pouco o World Build aqui para vocês. Então, se vocês já gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá, porque eu acho que vocês querem ver mais esse roleplay. Então, bora se transformar no avatar do joguinho para a gente discutir um pouco mais sobre essa terceira parte do jogo Inside. Então, vamos lá! Já começa já aqui pela floresta, né? E é interessante, na verdade não existe uma floresta, né? Mas sim algo que parece ser uma coisa aqui relacionada a uma estufa, talvez. Porque como a gente está dentro de uma estrutura arquitetônica, acredito que seja algo mais relacionado a uma possível estufa. E é interessante porque estufa remete-se à germinação, a cultivo, e cultivo de humanos, ou de criaturas de alguma forma geral. Então achei interessante essa proposta de plantas como forma de representar alguma coisa ou uma pequena referenciazinha. Ó, o foreshadowing aí com uma sereia. Ou pelo menos uma criatura aquática, minimamente. E assim, você vai descendo pra caramba, né? Imagina a pressão de água ou a quantidade de água gasta pra completar tudo isso, né? Interessante como a pressão, no caso, a pressão atmosférica faz a diferença aí, né? Um puta rolê só pra completar a missão secundária. Sim, é complicado, viu? Mas é interessante ver essa questão de o quão importante é essa conexão entre você, as criaturas. Obviamente é algo que é interessante ser discutido num futuro próximo, mas é legal ver como esse cultivo, essa criação, essa similaridade entre as criaturas faz sentido quanto ao controle mental delas de uma forma geral. Porque, em tese, qualquer ser humano poderia controlar essas criaturas, mas será que não existe alguma conexão a mais entre nós e a criatura em si, fazendo com que se torne um elo mais fácil? É legal que esse jogo é cheio de foreshadowings e armas de Chekhovs, considerando, né, o fato que tem uma luz que
parece um botão ali atrás, fatalmente tem alguma coisa que relacione com o que se tu apertar o botão, né? É interessante a gente ver aqui um pouco da construção dessa sereia, e eu chamo ela de sereia, porque ela tem uma fotossensibilidade muito grande, considerando as referências, talvez, como uma criatura abissal das profundezas, e pelo fato de não ter luz, ou gerar a própria luz de uma forma geral, se torna a sensibilidade um pouco maior. Então acredito que seja uma ideia muito mais de explicação biológica para algum possível engenharia genética em cima dessa criaturinha. Ainda mais que já estão fazendo uma engenharia genética para controle mental das criaturas, né? Então não teria um problema em fazer uma engenharia genética em cima de uma criatura aquática. Talvez a fotossensibilidade não seja algo interessante, talvez seja um erro, principalmente pelo fato que só tem uma criatura apenas e parece ser extremamente hostil. Mas como aquilo parece ser algo mais abandonado, eu não vejo problema em ser simplesmente um descarte. Mas é legal imaginar como poderia ser uma relação meio que, entre aspas, biologicamente correta, considerando a fisiologia de animais abissais, quanto a própria construção de engenharia genética aqui. E é interessante que todas essas bolas brilhantes, eles se encontram numa uma dificuldade tremenda de conseguir achar e fazer. Acredito que, em uma tese geral, não era pra gente descobrir, tanto que para eu conseguir achar esses locais eu tive que procurar na internet, porque eu queria, no caso, platinar, pelo que eu tinha visto que tinha mais do que um final, então normalmente um segundo final precisa de algo mais platinado. Então eu precisei fazer essa busca dessas outras localidades. Então eu acho interessante imaginar que se o possível final, né, no caso, o possível segundo final, tem a ver com essa dificuldade de achar, será que era para realmente nós acharmos esse segundo final ou simplesmente é uma ocasionabilidade, no caso uma meio que um Murphy aí brincando com a gente. Aquele ponto vermelho fazendo uma insinuação de que podemos estar sendo observados de alguma forma, mas simplesmente por enquanto é cenário. Porém, fica aquela pergunta: o quanto as pessoas sabem que nós estamos aqui considerando tudo que a gente fez e até a própria luzinha vermelha ali. Olha a queda que a gente fez e não arrebentou nossa perna. Ainda acho que nós não somos normais. E é interessante o quão a direção de sons e ambientação gosta de brincar com o silêncio.
Tanto que eu até gosto da gente conversar quando a gente falou sobre estímulos sonoros e, no caso, a falta dele também é algo interessante. Então eu acho muito legal o quão, o quão ele brinca com o silêncio de forma geral, apenas sendo sons mais ambientes, como botões, alavancas, areia que cai, coisas assim. E o interessante também é que vocês podem escutar esse tum, tum. Isso já é o foreshadowing daquilo que vai ser um grande chance pra gente, que é o impacto que esse tum faz. Imaginando que seria uma coisa totalmente relacionada a, por exemplo, testes atômicos, então faz sentido, considerando também que nós estamos numa grande indústria, empresa que gera tecnologia de uma forma geral. Eu acredito que faça sentido também ter testes nucleares ou simplesmente de bombas de uma forma geral. Uma coisa que é interessante é o nível de complexidade que é esse aparato tecnológico mental. Porque você só fica imaginando o quanto seria uma questão de movimento. Você mexe para cá e eles vão andando juntos. Mas eles pegam, eles jogam, eles cuidam, eles empurram. Então eu fico pensando o quanto esse aparato ele é simplesmente uma extensão do nosso cérebro, fazendo com que as criaturas se movimentem, façam as ações de acordo com nossa vontade, ou se seria simplesmente uma extensão corporal de pré-programação, onde a gente faz e a partir de uma sinapse talvez mais talvez instintiva, faça com que as criaturas reajam em cima desses instintos, como o pegar, o proteger, o fazer as coisas de uma forma geral, mesmo que a gente não pense necessariamente. Seria meio que um controle não encefálico, seria mais um controle diencefálico, ou até mesmo é, cerebral, ou bulbo, ou até mesmo medular, de uma forma geral.
Eu sinto que, vendo até mesmo essa cena onde eles tentaram se segurar antes de cair, então eu acho que deve ter alguma programação interna no cérebro dessas criaturas, considerando um senso de sobrevivência. Um cuidado para não se machucar de alguma forma, ou coisas assim, porque se eles tentaram de alguma forma, eu acho que vale essa ideia. Acredito que talvez esteja brincando, eu não acho que tenha todos esse aprofundamento, esses níveis de camadas de interpretação, mas eu acho que, de uma forma geral, como uma questão interpretativa do funcionamento desse sistema mágico cerebral aí, sistema tecnológico cerebral, vale a pena a discussão de amplitude e funcionamento. Pelo que, como é uma questão muito mais de world building mais baixo, mais soft, então não tem tanta necessidade porque tem essa ideia de resolução. Porém, ao meu ver, acho que seria interessante um pouco esse o entendimento de uma forma geral como propósito. Eu acho bem difícil, eu acho até complicado não conseguir zerar de primeiro. E dá pra ver que realmente é difícil zerar de prima, ainda mais pela nossa habilidade. Mas é interessante, eu queria muito saber um pouco mais sobre esses cachorros. Porque, assim, dá muito a entender que são fêmeas. Você percebe na parte abdominal que a parte das mamas é muito proeminente. Então eu sinto que tem um quê de fêmea aí, talvez. Ah, mas safa, macho também tem glândulas mamárias. Sim, como estrutura básica, sim, mas não são necessariamente funcionais e nem tão prolongadas. Além do mais que, apesar de que eu duvido que coloque pênis nas criaturas, da mesma forma que no Rei Leão os machos não possuíam pênis nem testículos, mas já que vai evitar, pode ser considerado então uma questão de pôr fêmeas. Eu acho bem interessante porque muitas vezes em mamíferos de forma geral, fêmeas são caçadoras. Então ter uma fêmea responsável pela caça de procurados faria todo sentido para mim. Tá vendo? As criaturas elas fazem carinho na criança. Deve ter algum senso de cuidado, um senso de responsabilidade, porque faz, não faz sentido nenhum essas criaturas sem cérebro e tudo mais terem um certo, entre aspas, carinho para com a criança. Elas cuidam, elas protegem, elas empurram, elas fazem. Não acho que seria simplesmente o controle mental pelo controle mental, porque a não ser que você seja, sei lá, tem um amor próprio muito gigantesco, você não costuma fazer carinho em si mesmo. Então ter esse quesito de ter esse autocuidado a esse nível é um tanto estranho. Então eu acho que esse controle mental que esse aparelho faz tem um que a mais do que simplesmente esse controle. Eu ainda acho que vale a pena ter essa mentalidade de que as criaturas e nós temos algo em comum que faz com que eles queiram o nosso bem de alguma forma. Muitas vezes tem aquela sensação de que não vai dar certo porque você vê que o trilho dá aquela travada e você vê que o trilho tá quase indo, mas no final a gente consegue. Às vezes eu sinto que, como isso aí é mais uma questão de puzzle, apesar de ter muitos puzzles relacionados a timing nesse jogo, eu acho que tem um fator também, um range de aceitabilidade. Diferentemente, por exemplo, de Limbo, que às vezes tinha um timing muito preciso, acho que aqui é permitido um range um pouco maior, pelo fato de ser
mais exploração e investigação do que realmente um escape, né? Novamente, você imagina que deve ter um quê de autopreservação aí, que não faria sentido eles não pularem para correr atrás da gente. É engraçado como cada um corre de uma certa forma. Um corre meio Naruto, outro corre com a barriga pra frente, outro corre meio troncho, outro corre com o braço reto. É engraçado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, novamente, já peço novamente que você deixe o like, que você se inscreve no canal, porque assim eu sei que você está curtindo essa série e a gente pode ir seguindo com os jogos, com as músicas, os reviews e diversos outros elementos daí do World Build. E eu gosto bastante porque cada fase traz uma reflexão diferente, apesar de ter algumas coisas que vão se repetindo, porém a gente entende que uma boa narrativa tem momentos cíclicos, porque isso faz com que a gente entenda, reentenda e reforce algo que foi implantado, que trouxe como curiosidade, que ancorou ou que fez uma aproximação dentro de um ou dentro de outro. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no nosso próximo episódio aqui. E, obviamente, amanhã já tem mais coisas e mais análises e mais reviews e mais técnicas literárias para vocês. Use a boa das inscrições e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!